Olá pessoal, bem-vindos de volta ao curso de transferência de calor. Dando continuidade, ao curso, então vamos entrar no assunto de aletas. Para passar uma motivação, o porquê estudar aletas, vamos fazer um exercício mental aqui. Então vamos considerar o escoamento de um líquido, por exemplo água, dentro de uma tubulação metálica, por exemplo, exposta a um gás, por exemplo o ar atmosférico. Então esse ar aqui vai estar T infinito. Aqui o fluido vamos considerar com temperatura interna e vai ter um coeficiente transferente de calor correspondente a HI, que a gente viu lá mais ou menos alguns valores tabelados, e vai ter uma área interna, então a área interna aqui seria π, dI, comprimento. O circuito térmico seria algo mais ou menos assim, então, quer dizer, seria isso daqui. Então a gente teria uma resistência térmica de convecção do lado interno, uma resistência térmica de condução, que no caso de geometria circular é Ln, da razão do diâmetro, sobre 2πkl, e aqui uma resistência térmica de convecção do lado externo, 1 sobre HE-AE, onde AE, nesse caso aqui, seria dado por πdEL, então se fosse circular, certo? Só que quando a gente estava vendo o conceito de resistência térmica, a gente viu alguns valores típicos de coeficiente de transferência de calor, Só que se a gente olhar aqui para o lado do gás, considerando tanto convecção natural, que seria esse valor aqui, 4, e de convecção forçada, que seria aqui na ordem de 80 watts por metro quadrado Kelvin, e a gente compara com o coeficiente transferente de calor de líquido, tanto para a convecção natural quanto para a convecção forçada, a gente vê que ele chega a ser 2 ou 3 ordens de grandeza menor, Então, avaliando o circuito térmico aqui, a resistência térmica dominante seria a resistência térmica do lado do gás. Então, seria a resistência térmica do lado externo, Então, se o nosso objetivo é transferir calor, seria interessante atacar essa resistência térmica aqui, Lembrando da definição de resistência térmica equivalente, que é a somatória, nesse caso aqui é a somatória das resistências térmicas, e o coeficiente global é dado por 1 sobre a área de referência, resistência térmica equivalente. Então, o coeficiente global ele é limitado pela maior resistência térmica, conforme a gente viu naquele exemplo lá da panela. Então, nesse caso, ele vai ser limitado por isso daqui, Então, se a gente quiser aumentar o coeficiente global para aumentar a taxa de transferência de calor, a gente precisa reduzir essa resistência térmica aqui, Então, do lado externo. Mas como que a gente pode fazer isso, a gente pode tentar aumentar o HE, Então, por exemplo. Só que se a gente voltar aqui na tabela, supondo que a gente está numa condição de convecção natural, a gente impõe escoamento. Então, legal, Aumentar menos de 20 vezes. Então, já dá uma boa reduzida, Só que isso aqui é limitado, Não dá para... Aqui já está, por exemplo, a 30 metros por segundo, Que corresponde a 108 km por hora. Então, já é uma velocidade de escoamento significativa, Então, isso daí também é limitante, Então, para conseguir reduzir essa resistência térmica aqui, uma das abordagens é aumentar a área externa, Aumentando a área externa, reduz essa resistência térmica aqui, aí com isso aumenta o coeficiente global. Aumentando o coeficiente global, tem um aumento da taxa de transferência de calor. Então, para isso que são utilizadas aletas, Então, passando aqui para um esquema, a ideia das aletas é exatamente isso mesmo, Então, aqui a gente tem uma superfície transferindo calor com um fluido, considerando aqui uma superfície plana, do lado esquerdo. Aí, colocando algumas protusões, Então, aqui está representada aletas unidimensionais. Então, acaba aumentando a área externa, Então, a área externa aqui acaba sendo a área de base mais 2 vezes a área das laterais da aleta mais a área da ponta, Em comparação que aqui era somente a área de base, Só que por que tão, assim, de imediato parece que é simples, Mas não é tão simples pelo seguinte. Então aqui já tem um esquema de aletas. Vamos considerar aqui que a gente tem uma superfície desse lado aqui. Aqui está exposto a um fluido. Considerar o fluido a temperatura T infinito. Uma aleta unidimensional para simplificar, e vamos considerar um sistema de coordenadas x,
na direção da aleta, que está até dado aqui já. Então, considerando, se a gente tiver um TB maior que T infinito, então rejeitando o calor da superfície para o gás, o que a gente vai ter, né? Então, conforme tem transferência de calor da aleta para o fluido, então vamos esquematizar aqui. Então aqui a gente vai ter transferência de calor da aleta para o fluido, transferência de calor da aleta para o fluido, transferência de calor da aleta para o fluido, né? Então aqui também é a mesma coisa. E a gente espera que tenha a condução de calor na direção axial da aleta, né? Então se a gente lembrar lá da lei de Fourier, fala que o fluxo de calor é igual a menos K gradiente de T, a gente precisa ter um gradiente de temperatura para ter condução de calor, né? Então a gente tem uma queda de temperatura ao longo das aletas, né? Então o perfil de temperatura, a gente teria uma temperatura do fluido externo, que a gente vai considerar, assumir no nosso desenvolvimento como sendo uniforme, né? Então não varia ao longo do comprimento. Só que a aleta ela vai ter uma temperatura aqui em x igual a zero igual à temperatura de base, e ela vai ter uma redução da temperatura, né? Para permitir a condução de calor ao longo do comprimento. Então vai ser até a temperatura de ponta aqui, nesse ponto aqui. Então aí conforme ela vai rejeitando o calor para o ambiente, ela vai tendo uma redução de temperatura. Então, para a gente chegar na taxa de transferência de calor da aleta, vou chamar aqui de Q.F, F de fino, do inglês, né? A gente precisaria fazer a integração ao longo do comprimento. Vamos considerar aqui que ele tem um perímetro P. Então a gente fica com integral ao longo do comprimento, então vamos considerar de 0 até L, comprimento da aleta, do fluxo de calor, então fluxo de calor de convecção, vezes a área, né? Então a área vai ser P, perímetro, vezes dx. Vamos deixar como P. Então perímetro vezes dx. Aí fazendo essa integral aqui, a gente consegue chegar na taxa de transferência de calor, né? Só que qual que é a taxa de o fluxo de calor por convecção? Então, pela lei de resfriamento de Newton, o fluxo de calor é dado por H, temperatura da superfície, menos temperatura do fluido, vezes o perímetro dx. Então, a temperatura da superfície vai variar ao longo do comprimento, né? Então, por isso que a gente precisa de uma metodologia para conseguir fazer esses cálculos, né? Aí, antes de passar para a parte de desenvolvimento, é só uma discussão adicional aqui, que a aleta não é só não é só de aplicação de engenharia, né? Então, na natureza também tem demonstrações que alguns tipos de ser vivo utilizam aumento de área para aumentar a transferência de calor, né? Então, por exemplo, o estegossauro, fósseis indicam que essas estruturas aqui nas costas eram altamente vascularizadas, né? Então, evolutivamente não seria interessante para ter vascularização, né? Porque se machucar, começa a ter sangramento, então não seria interessante. Então, os cientistas concluíram que é utilizado para controle térmico do corpo do animal, né? Então, em condições frias, pode reduzir a circulação de sangue, e em condições quentes pode aumentar a circulação de sangue para ter rejeição para o ambiente, né? Também, os crocodilos e jacarés, eles têm aquelas corrugações, né, nas costas. Aí os cientistas indicam que uma das funções dele é aumentar a área de transferência de calor por radiação, né? Então aumenta a absorção de radiação solar para sintetizar vitamina D, de modo a ter todas as funções biológicas, né? Tanto na parte óssea quanto na produção de ossos. Tem um artigo, né, o Williams, 1990, indica que aproximadamente 8% da dissipação de calor de elefante se dá através das orelhas, né? Então, considerando o tamanho do elefante, é uma parcela significativa, né? Então, as orelhas também são bem vascularizadas, então ajuda a ter um controle térmico do corpo do animal, né? Aí também, isso daqui é um estudo lá da Unesp, de Botucatu, se não me engano, que indica, eles avaliaram tucanos, né? Então tem o tucano J, que é o jovem,
e o tucano adulto, né, em 4 temperaturas ambientes, né, então 15 graus Celsius, 20 graus Celsius, 25 graus Celsius e 30 graus Celsius, né, e a temperatura corporal média é entre 38 e 39 graus. Então, para ambiente mais frio, que é aqui em cima, a gente vê aqui que focando no tucano adulto, né, então a gente vê que o tucano adulto tem pouca circulação de sangue aqui no bico, né? Então, tanto é que a temperatura aqui está baixa. Aí, conforme vai aumentando a temperatura, aumenta a circulação de sangue, né? Porque aumenta a temperatura aqui. Então, na temperatura fria, ele reduz a circulação de sangue de modo a reduzir a perda de calor para o ambiente. Aí, conforme o ambiente fica quente, ele aumenta a circulação de modo a ter rejeição de calor para o ambiente, né? Com isso, ele é um mecanismo de controle da temperatura, né? Aí, os humanos, né? A gente, como engenheiro, utilizando esse conceito aí para reduzir a resistência térmica de convecção do lado do gás, a gente aplica em vários tipos de equipamentos, né? Conforme a gente já viu lá na definição e classificação de trocador de calor, tem trocador de calor aletado. Então, isso aqui a gente viu lá na aula de classificação. E tem dissipador também, né? Então, tanto para aplicação eletrônica, aqui do lado direito, um dissipador para computador, e do lado esquerdo, né? E do lado direito aqui a gente tem um cabeçote de motor de moto, que também utiliza essas aletas, né? Outros conceitos, né? Então aqui a gente tem tubulações com aleta, né? Do lado esquerdo a gente tem tubulação com aleta externa. Então o gás escoa do lado externo. E aqui a gente tem tubos com aletas internas, né? Aí, para aplicação de engenharia, tem alguns casos que a aleta também é utilizada para escoamento de líquidos ou mistura gás-líquido, né? Por exemplo, para refrigeração tanto refrigeração residencial, ar-condicionado, refrigeração industrial, né? Porque se a gente pegar um tubo horizontal e tiver essas aletas, por exemplo, desse tipo aqui, aleta helicoidal, né? Então, a aleta desse modo. Aí, quando a gente tem escoamento gás líquido, então, estendendo aqui a tubulação, a gente pode ter o líquido na parte de baixo e o vapor na parte de cima, né? Aí, conforme ele escoa aqui, tem uma tendência de molhar a parede inteira, né? Então, ele passa de um escoamento estratificado aqui para um escoamento com uma configuração que seria o anular, né? Com o líquido na periferia e o vapor no centro. Aí isso daqui, então se a gente voltar lá na tabela de coeficiente transferente de calor, também é vantajoso, né? Porque você muda de um coeficiente transferente de calor de gás para um escoamento transferência de calor de líquido, né? Porque a parede vai ficar molhada. Então também é vantajoso em alguns tipos de aplicações. Então vamos iniciar a análise do perfil de temperatura ao longo da aleta para a gente conseguir chegar numa relação com a taxa de transferência de calor. Então vamos voltar para nosso quadro. Então, de maneira similar ao que a gente fez lá na análise do trocador de calor, então a gente vai tentar simplificar o problema aqui. A gente poderia tentar resolver a equação da difusão de calor ao longo da aleta? Poderia, né? Só que a gente teria um bom tanto de trabalho, né? Se a gente pegar a ideia, fizer um corte aqui, pegar um elementozinho, o que a gente vai ter, né? Então, pegando esse elementozinho aqui, só reproduzindo ele. Então, o que a gente teria, né, para esse elemento? Então, a gente teria aqui o perímetro ao longo da periferia e a gente teria uma área de seção transversal, né? Então, olhando ele em corte, vamos pegar uma geometria qualquer, então seria algo assim, por exemplo, né? Aí aqui pode ser circular, quadrado, retangular. Então, vamos fazer de modo genérico, né? Se a gente fosse resolver a equação da difusão de calor, mesmo considerando que a área de seção transversal fosse desse modo aqui, né? Então, em corte, ela fosse unidimensional, então bem longa, perpendicular ao quadro, a gente cairia num problema pelo menos bidimensional, né? Então, a gente teria transferência de calor nessa direção aqui e nessa direção aqui, né? Aí, se ela fosse numa geometria um pouco diferente, que seja circular, né? Circular não, quadrado, por exemplo, a gente também teria transferência de calor em outras direções, né? Então, aqui já seria
bidimensional na seção, só que aí como tem a componente X aqui de transferência de calor, então seria um problema tridimensional pelo menos, né? Hoje em dia dá para fazer a solução, por exemplo, através de códigos computacionais, né? Mas tem uma abordagem um pouco mais simples, contanto que a gente satisfaça uma hipótese, e essa abordagem facilita o tratamento analítico, né? Então, só limpando aqui e reapresentando o nosso modelo. Então, só reapresentando o modelo aqui, então a gente teria um elemento da aleta, né? Então, com comprimento dx. Então, a gente pegou um elementozinho lá no meio da aleta, né? Qualquer ponto do comprimento. Aí, vamos considerar que aqui a gente tem uma temperatura Tx nesse ponto. E aqui a gente vai ter uma temperatura Tx mais dx. Aí, quais as hipóteses que a gente vai utilizar? Vamos considerar em regime permanente, que a gente já vai ver que não é muito simples, só tem regime permanente, né? Então, se considerar a variação temporal fica mais complicado. Considerar que as propriedades são aproximadamente constantes. Vamos considerar o coeficiente de transferência de calor uniforme e a temperatura externa também uniforme ao longo de x. O porquê dessa hipótese, né? Então, vamos supor aqui que a gente tem uma superfície assim com aleta, né? Então, uma superfície com uma aleta aqui, né? Então, acredito que vocês devem estar vendo ou viram lá no curso de Mecânica dos Fluidos que para o escoamento sobre uma superfície, a gente acaba tendo uma formação da camada limite, né? A camada limite corresponde a uma variação do perfil de temperatura, né? Então, próximo à superfície aqui, a velocidade tende a zero. Aí, conforme vai ficando distante da superfície, a velocidade aumenta, né? Aí, se a gente voltar lá no nosso slide, dá para imaginar, deixa eu ver, aqui não está representado, mas de qualquer modo, né? Conforme aumenta a velocidade de escoamento, o coeficiente de transferência de calor aumenta, né? Então é a mesma coisa que a gente sente, por exemplo, num dia que está, 15 graus Celsius. Se a gente está num local sem vento, está tolerável, né? Confortável. Aí se a gente sai num local com vento, então mesmo sem ter redução da temperatura, né? Só que só pelo aumento de vento começa a ter aumenta a transferência de calor para o ambiente. Então com isso a gente sente frio. Então, conforme aumenta a velocidade ao longo da aleta aqui, aumenta o H, então a gente teria um H maior aqui e um H menor aqui, né? Só que com essa hipótese aqui, hipótese 3, a gente facilita bastante a análise, né? Então, mas seria equivalente a pegar um H médio, mais ou menos. Então, hipótese 3, H e T infinito uniforme. Ela tem infinito uniforme também porque depois, quando a gente estiver tratando convecção de calor, a gente vai ver que a temperatura varia ao longo da camada limite também, né? Então, se a gente tiver perfil de temperatura aqui, se a superfície for quente, então ela começa quente aqui e vai tendo redução da temperatura ao longo da camada limite térmica, né? Hipótese 4. A gente pode falar que é sem geração de calor, mas aqui não tem nada que indica algo diferente, né? Podemos colocar aqui explicitamente, então G ponto igual a zero, nesse caso. 5. Vamos considerar a aleta com seção uniforme, né? Então a área e o perímetro não variam ao longo do comprimento, né? Então ao longo de x. E 6. Vamos considerar que a temperatura é uniforme na seção transversal. Essa hipótese 6, o que a gente está falando, né? Então a gente está falando que a temperatura ao longo da seção transversal não tem variação, né? Aí, para a gente poder utilizar essa hipótese, tem até um critério que a gente avalia para ver se de fato ela é válida, né? Então, a gente faz a definição aqui do número de Biot. O número de Biot é dado por H vezes o comprimento característico dividido pela condutividade térmica do material, né? Do sólido que a gente está considerando. Aí, esse comprimento característico aqui, no nosso caso, como a gente está avaliando a área de seção transversal, para ver se a temperatura é uniforme ao longo da seção transversal, então deveria ser dependente de parâmetros da seção transversal, né? Então o que a gente tem? A gente tem área e tem perímetro, né? Então o comprimento característico é definido como sendo área por perímetro. Então a gente fica com H AC por perímetro dividido por K. O K é do material, né? Então do material da aleta.
Então, se o BO for muito menor que 1, a gente pode considerar que a temperatura ao longo da seção transversal é uniforme, né? Por quê? Porque para BO muito menor que 1, ou K é elevado, né? Então, material com elevada condutividade térmica, então favoreceria a transferência de calor ao longo da aleta, né? Ou a resistência, essa parte aqui de convecção é baixo, né? Aí, para isso aqui ser baixo, ou o H é baixo, então no caso de gás, né? Ou a razão de perímetro por área ser grande, né? Então, se for uma superfície, uma aleta com seção transversal delgada, né? Por exemplo, AC aqui, então vai ter uma área pequena para um perímetro grande, né? Então, conforme esse parâmetro aqui também favorece a obtenção de BO muito menor que 1, né? Aí na prática, qual que é mais ou menos o valor, né? Então, se for aproximadamente menor do que 0,1, já pode considerar como sendo satisfeita, né? Então, daqui a pouco a gente vai ver o porquê que isso daqui facilita tanto, né? Porque a partir disso daqui, a gente consegue fazer a modelagem como se fosse transferência de calor por condução unidimensional, né? Então, esse aqui seria um D em X. Então, no gráfico que a gente tinha apresentado aqui, então, essa temperatura vermelha, né, ao longo da letra, seria a temperatura média na seção transversal, né? Então, seção transversal com temperatura uniforme, então a gente tem a variação da temperatura da seção transversal ao longo do comprimento. Então, a gente vai ter só transferência de calor por condução na direção X. Então, pela lei de Fourier, aqui no ponto X, a gente fica com fluxo de calor em X, que é igual a menos K del T del X no ponto X. E aqui a gente vai ter um fluxo de calor saindo. Então, Qx mais dx, que é menos K del T del X no ponto X mais dx. Aí, se a gente quiser a taxa de transferência de calor, é só multiplicar o fluxo de calor pela área, né? Então, a gente pode definir o nosso sistema de interesse aqui como sendo o elementozinho, né? Aí a gente aplica a primeira lei da termodinâmica para esse elemento, considerando que aqui a gente vai ter uma taxa de transferência de calor para o ambiente, né? Então vai ser, vou chamar aqui de Q.conf, de convecção. Então a gente aplica a primeira lei para esse elementozinho. Então vamos lá. Então a primeira lei para sistema fechado é dada por essa expressão, né? Q ponto menos W ponto é igual a D dt. Pela hipótese 1, regime permanente, então não tem variação temporal da energia do sistema. Aqui a gente não fala nada de trabalho, né? Não tem nem geração de calor, então isso aqui é zero, né? Então a gente fica aqui, as componentes de transferência de calor, a somatória delas dá zero, né? Então o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um fluxo de calor entrando aqui, um fluxo de calor saindo em x mais dx, então isso aqui a gente vai colocar como sinal negativo. E se a gente considerar que está tendo transferência de calor por convecção saindo, isso aqui também vai ser negativo, né? Então a gente fica com mais fluxo de calor em x vezes área de seção transversal, menos fluxo de calor em x mais dx área de seção transversal, menos transferência de calor por convecção. Aí vamos abrir cada um dos termos aqui. Tudo isso igual a zero, né? Então, somatório tudo aqui igual a zero. Aí só substituindo os valores, né, do fluxo de calor no ponto x, a gente tem aqui. No ponto x mais dx, a gente tem aqui. E a taxa de transferência de calor por convecção, a gente utiliza a lei de resfriamento de Newton, né? Então, vamos lá. Onde a taxa de transferência de calor por convecção, então vai ser H vezes temperatura menos temperatura do fluido. Colocando Tx aqui, então daqui a pouco a gente vai colocar o dx tendendo a zero, né? Então esse comprimento aqui tendendo a zero. Então é razoável a gente colocar, já podemos iniciar aqui como sendo Tx, né? Então T, temperatura no ponto X menos T infinito, vezes H, a gente tem o fluxo de calor por convecção. Aí para chegar na taxa de transferência de calor, a gente tem que multiplicar pela área, né? Qual área que vai ser? Vai ser a área de contato do sólido com o fluido, né? Então vai ser o perímetro vezes dx. Então, perímetro dx. Tudo isso igual a zero. Reparem aqui que
o fluxo de calor no ponto X está aqui e o fluxo de calor no ponto X mais dx está aqui, né? Aí pela lei de Fourier tem o sinal negativo multiplicando aqui e tem o sinal negativo multiplicando aqui, né? Então só rearranjando a gente chega nisso daqui. Fazendo mais uma passagem a gente fica com a seguinte expressão. Então a gente chega nessa expressão, aí considerando que o dx é um valor muito pequeno, né? Então essa expressão aqui do lado esquerdo a gente pode aproximar como sendo a segunda derivada de t em x, no ponto x. Então só fazendo isso a gente chega a del2t del x2, que é igual a coeficiente de transferência de calor, perímetro, sobre KAC, vezes T no ponto X. Vamos suprimir o subscrito aqui, que a gente está avaliando a temperatura da aleta, né? Menos T infinito. Então a gente chega numa equação diferencial para a determinação da temperatura, né? Aí por enquanto é uma equação diferencial de segunda ordem, com coeficientes constantes, né? Então a gente assumiu isso aqui tudo como sendo constante, não homogênea, né? Porque a gente vai ter o T infinito. Só que a gente consegue deixar ela homogênea. Porque aqui na hipótese 5, se não me engano, não, hipótese 3, H e T infinito uniforme em X, então dt infinito dx é igual a zero, né? E a derivada segunda de T infinito em X também é igual a zero. Então a gente pode subtrair zero do lado esquerdo que a gente mantém a igualdade, né? Então a gente fica com del2t del x2 menos del2t infinito del x2, isso aqui é zero, né? Que é igual a h perímetro KAC t menos t infinito. Combinando esses dois termos, ficamos com derivada segunda em x de t menos t infinito, que é igual a h perímetro sobre KAC t menos t infinito. Agora a gente chegou numa equação diferencial de segunda ordem homogênea. Que a gente pode até, considerando que o t varia só em x, então deixa de ser parcial, passa a ser uma equação diferencial exata, né? Então d2. Então essa daqui é a equação diferencial a partir da qual a gente obtém o perfil de temperatura ao longo da aleta, né? Aí como que a gente faz a solução, né? Então a gente pode falar que o t menos t infinito é igual a exponencial de cx. Aí só reescrevendo a equação, então a gente fica com d2t menos t infinito dx2 menos h perímetro sobre k, área de seção transversal, t menos t infinito, que é igual a zero. Então a solução geral seria t menos t infinito, que é igual a, chamar aqui de c1 exponencial de c2x. Aí derivada primeira, ficamos com c1, c2 exponencial de c2x. Derivando de novo, então ficamos, derivada segunda está dado aqui. Então, substituindo a derivada segunda e o valor da função na equação diferencial, a equação diferencial está aqui em cima, né? A gente chega nessa expressão, c1, c2 quadrado menos h perímetro sobre KAC, exponencial de c2 vezes x, né? O x está aqui no exponencial. Então, como isso daqui é diferente de zero e o C1 também é diferente de zero, né? Então implica que isso aqui é igual a zero. Com isso aqui é igual a zero, a gente chega no valor de C2, né? Então vai ser raiz quadrada de h perímetro sobre KAC, onde essa raiz a gente denomina como sendo m, né? Então só definindo m aqui, m é igual a raiz quadrada de h perímetro sobre KAC. Aí daqui a pouco a gente vai ver o significado dela, né? Então a gente chega em duas soluções. Então a gente fica com t menos t infinito, que é igual, chamar aqui de c1 exponencial de menos mx mais c2 exponencial de mx. Então aqui são os perfis de temperatura, né? Aí para determinar essas constantes aqui, então vamos colocar outro nome aqui só para não confundir com o c1 e c2 que a gente determinou, né? Chamar de C3 e C4. Então, para determinar as condições de contorno, a gente precisa... As condições de contorno não, as constantes de integração, a gente precisa das condições de contorno, né? Então, se a gente voltar aqui para o nosso esquema de aleta, então, olhando aqui o esquema, a gente já tem que t de x igual a zero é tb, né? Aí vamos considerar duas condições de contorno aqui para a ponta. Então, vamos considerar um caso de uma ponta isolada, que não tem fluxo de calor, né? E um caso de uma ponta exposta, que aqui vai ter um coeficiente transferente de calor HP vezes área de seção transversal vezes temperatura de ponta menos temperatura infinita.
Aí só organizando lá na nossa, lá embaixo, né? Voltando lá. Então, colocando na uma forma explícita, a gente chega nessas condições de contorno aqui, onde a nossa equação é essa daqui, né? Então a gente tenta determinar C3 e C4. Então, com a ponta isolada e com a ponta exposta, a temperatura na base é igual a TB, então está dado aqui. E no caso da ponta isolada, o fluxo de calor na ponta é zero, né? Então, sem transferência de calor. Pela lei de Fourier, a gente chega nessa expressão aqui. Aí, no caso da ponta exposta, a taxa de transferência de calor por condução, tá do lado esquerdo aqui dessa expressão, tem que ser igual à taxa de transferência de calor por convecção, né? Então, vamos resolver aqui o caso da ponta isolada, né? Então, na primeira condição de contorno, a gente chega numa expressão para C3 como função de C4. E da segunda condição de contorno, lembrando que tem infinito é independente de x, né? Então a derivada dele é igual a zero. Então a gente chega num sisteminha de equações aqui, né? O m é diferente de zero, então fica um sistema de equações C3 e C4. Então vamos resolver aqui. Então a gente chega nessas duas condições, nessas duas constantes aqui, TB menos infinito, exponencial de menos ml sobre exponencial de ml mais exponencial de menos ml. E para C3 está aqui do lado direito, né? Aí só substituindo na equação, a gente chega a... E já passando o TB menos T infinito, né, dividindo, porque aparece nos dois termos, a gente fica numa equação mais simplificada, conforme aqui abaixo. Então, só substituindo e combinando os exponenciais, a gente chega nessa expressão aqui. Reparem que ela está aí colocando aqui do lado um lembrete, né, das funções hiperbólicas, onde seno hiperbólico de x é igual a exponencial de x menos exponencial de menos x sobre 2, cosseno hiperbólico de x, exponencial de x mais exponencial de menos x sobre 2, e tangente hiperbólico é razão desse por esse, né? Então a gente consegue escrever o perfil de temperatura como sendo função de funções hiperbólicas. Então só reescrevendo aqui. Então a gente fica com essa expressão que depende de x, né? E a gente vê aqui que aparece o termo ml, né? Conforme tinha prometido. Aí vamos discutir o significado do ml, né? Então, lembrando lá da definição do m, a raiz de h perímetro sobre KAC vezes L, passando o L para dentro, então a gente vai ficar com... Então a gente fica com essa expressão. Aqui a gente pode encarar como sendo a resistência de condução ao longo do comprimento, né? Então RT conde, o comprimento da letra. E aqui seria uma resistência térmica de convecção, né? Então, um RT conv. Acaba sendo a razão entre as resistências térmicas. Aí, só para aparecer o ml aqui no numerador do perfil de temperatura, a gente pode definir um comprimento adimensional. Vamos definir um Xi, que é dado por x por L. Então, varia de 0 a 1, né? Então, só reescrevendo aqui como função do adimensional, a gente fica com cosseno hiperbólico de ml 1 menos Xi. E aqui embaixo, cosseno hiperbólico de ml. Então a gente chegou no perfil de temperatura, né? Só que a gente quer a taxa de transferência de calor, né? Aí se a gente voltar lá no nosso esquema da aleta, então aqui está o nosso esquema de aleta, né? Então a aleta ela vai ter, considerando TB maior que T infinito, mas a solução que a gente fez vale para o caso contrário, né? De T infinito maior que TB. Então vai ser o caso de, por exemplo, no evaporador de ar-condicionado, né? Que o fluido está mais quente que a superfície. Então, de qualquer modo, né, só para fazer a explicação aqui, vamos considerar que TB maior que infinito. Então, a gente vai ter rejeição de calor ao longo do comprimento da aleta, nos dois lados aqui, né, então seria simétrico. Só que todo o calor que sai por convecção, ele passa aqui na base, né? Então, se a gente determinar o fluxo de calor através da base, a gente determina o tanto de calor que a aleta está transferindo para o ambiente, né? Então vamos utilizar esse resultado para facilitar a vida, né? Ao invés de fazer essa integração aqui embaixo, né? Que também dá para ser feita, né? Só que aí dá um pouco mais de trabalho matematicamente. Então voltando lá para baixo, então a gente calcula o fluxo de calor na base e multiplica pela área de seção transversal. Com isso a gente chega na taxa total de transferência de calor da aleta. Então, vamos calcular aqui a taxa de transferência de calor da aleta, chamar de Q ponto F, que é igual área de seção transversal vezes fluxo de calor na direção x, que é igual a zero, né? Qual que é o fluxo de calor? Pela lei de Fourier, é igual a menos K, del T, del x, para x igual a zero.
Então, isso aqui é o fluxo de calor. Lembrando que tem infinito uniforme, né, ao longo do comprimento. Então, a gente pode somar zero aqui, né? Então, a gente fica com T menos T infinito, só para aparecer o que a gente obteve aqui, né? Então, fica mais simples. Aqui em cima. Então, a gente fica com menos K a de seção transversal, del T menos T infinito, del X para X igual a zero. Aí, só derivando a expressão que a gente obteve, que é essa daqui, né? E calculando para x igual a zero. Reparem aqui, né, nas funções hiperbólicas, que a derivada de seno hiperbólico é igual a cosseno hiperbólico, a derivada de cosseno hiperbólico é igual a seno hiperbólico, né? Então, aqui a gente vai utilizar a regra da cadeia, né? E a gente consegue chegar numa expressão. Então, fazendo a derivação dessa equação aqui, né? Então, a gente passa TB multiplicando. Então a gente fica TB menos T infinito sobre cosseno hiperbólico de ml, tudo constante, né? Vezes cosseno hiperbólico de ml menos x. Isso aqui depende de x, né? Então a derivada a gente usa a regra da cadeia. A derivada de cosseno é seno hiperbólico de ml menos x, para x igual a zero vai ser seno hiperbólico de ml, vezes a derivada do de dentro, né? Que vai dar menos m. Então menos com menos simplifica aqui, né? Então vai aparecer menos m aqui, multiplica. Fica positivo. Aí a gente chega na expressão aqui de baixo, né? Então, seno hiperbólico por cosseno hiperbólico é igual a tangente hiperbólica. Então, chegamos na taxa de transferência de calor da aleta, né? A gente pode abrir o M aqui, né? Só para deixar de forma explícita, conforme a definição está dada aqui em cima, né? Então, só reescrevendo, a gente fica com... Então, a gente chega nessa expressão aqui, né? Onde aqui a gente passa o K a C para dentro, só para simplificar, né? Então, aí fica entra ao quadrado, e simplifica com o denominador e a gente chega nessa expressão. Mais à direita aqui, né? Então, chegamos na taxa de transferência de calor de uma aleta, com a ponta isolada, né? Aí vamos fazer rapidinho aqui o caso da ponta exposta, né? Então, só voltando lá. Aí da condição de contorno 1 a gente chega no mesmo tipo de expressão, né? Então, só repetindo a equação aqui, né? Então, essa é a nossa equação. A gente quer achar C3 e C4 para o caso de ponta exposta. Nós só fazendo de novo, então a gente fica com... Aí da segunda condição de contorno a gente vai chegar a... então já desenvolvendo da segunda condição de contorno, então isolando aqui... Bom, aqui é basicamente algebrismo, né? Então só substituindo, da condição de contorno 1 a gente tem C3 que é igual a T menos T infinito vezes C4, né? Tá aqui em cima. Aí, substituindo na equação de baixo, a gente chega nessa expressão aqui. Aí, isolando, resolvendo para C4, a gente chega nessa. Aí, só retrabalhando, a gente chega nisso daqui. E substituindo para C3, na equação de cima aqui, a gente chega no valor de C3, que está dado aqui, né, por essa expressão. Aí, substituindo no perfil de temperatura, a gente chega nessa expressão aqui, aí só rearranjando e simplificando alguns termos, utilizando a definição de tangente, cosseno, seno hiperbólico. Chegamos nessa expressão, onde a gente substituiu HP por km por BO de L por ml, né? Onde o BO de L é definido como H da ponta, comprimento dividido por K, sobre ml. Então, basicamente, multiplica e divide por E, conforme está aqui, né? Aí, reparem que se o HP for igual a zero, então com a ponta isolada, então isso aqui é zero, então esse termo aqui é zero. Então a gente chega no mesmo perfil de temperatura que a gente tinha obtido com o caso de ponta isolada, né? Então é um indicativo de que está correto. Aí o BODL é basicamente para indicar a relação para transferência de calor da ponta, né? Aí a taxa de transferência de calor, então a partir da letra a gente consegue calcular também, derivando o perfil de temperatura e calculando na base dela, né? Então, multiplicando pela área, a gente consegue chegar na taxa de transferência de calor. Aí isso daí fica como para vocês resolverem. Então, só colocando a expressão aqui, né? Esse ponto da letra, área de seção transversal, fluxo de calor para x igual a zero, né? Que é igual a menos K AC
Então é só fazer a derivação aqui, calcular a igual a zero, vocês conseguem chegar numa expressão para taxa de transferência de calor.